O que nós vamos tentar agora é dar um passo à frente no princípio de D'Alembert e obter explicitamente, ou reduzir o princípio de D'Alembert explicitamente a uma soma de produtos de expressões por deslocamentos virtuais, em que todos esses deslocamentos virtuais sejam independentes, para que nós possamos igualar a zero cada coeficiente separadamente. Como vocês vão ver, depois de uma certa ginástica algébrica, essas equações serão exatamente as equações de Lagrange. Para isso, então, nós temos que introduzir, para alcançar esse objetivo, de expressar o princípio de D'Alembert apenas em termos de deslocamentos virtuais independentes. Para alcançar esse objetivo, nós temos que introduzir as chamadas coordenadas generalizadas. O que são coordenadas generalizadas? São coordenadas independentes, elas são independentes entre si. 2, caracterizam univocamente a configuração do sistema em cada instante. E 3, tornam os vínculos identicamente satisfeitos. Eu vou ilustrar com 2 exemplos. Se nós utilizarmos coordenadas cartesianas, essa massa aqui tem coordenadas x1, y1, esta outra coordenada x2, y2. E os vínculos, como nós já vimos, eu vou repetir aqui, podem ser escritos em termos dessas coordenadas cartesianas da seguinte maneira: x1 quadrado mais y1 quadrado igual a L1 ao quadrado. E o outro vínculo é de que a distância desse ponto até aquele, ou o quadrado da distância, é igual ao quadrado do comprimento desse fio aqui. Ou seja, x2 menos x1 quadrado mais y2 y quadrado igual a L2 ao quadrado. Não é preciso usar essas 4 coordenadas para especificar a configuração desse pêndulo duplo num dado momento. Essas coordenadas não são independentes entre si, né? Nós temos 4 coordenadas e 2 relações entre elas. Então, a rigor, só 2 são independentes. É claro que se nós dermos esses ângulos aqui, ó, θ1, θ2, isso especifica completamente a configuração desse pêndulo num dado momento. Então, essas 2 coordenadas angulares atendem a esses requisitos que definem genericamente coordenadas generalizadas. Esses ângulos são independentes entre si. A posição angular desse pêndulo é completamente independente da posição angular do outro. Caracterizam univocamente a configuração do sistema. E tornam os vínculos identicamente satisfeitos. O que isso aqui significa mais concretamente? Em termos dessas coordenadas θ1 e θ2, as coordenadas cartesianas de posição das partículas podem ser escritas assim. Nós vemos que x1 é L1 seno de θ1 e y1 é L1 cosseno de θ1. Por sua vez, x2 é a soma dessa projeção aqui com esta outra projeção aqui. Ou seja, L1 seno de θ1 mais L2 seno de θ2. E, finalmente, y2 é esta projeção aqui mais esta. Vejam, se nós substituirmos essas expressões para x1 e y1 na primeira equação de vínculo, o que acontece? Ela é identicamente satisfeita. Daqui, ó, nós temos que x1 quadrado mais y1 ao quadrado é igual a L1 quadrado seno ao quadrado de θ1 mais cosseno ao quadrado de θ1. Isso aqui é igual a L1 quadrado por causa da identidade trigonométrica. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E a mesma coisa se aplica à segunda equação aqui, né? Se nós fizermos a diferença, ó, x2 menos x1 dá isto aqui. y2 menos y1 dá isto aqui. Isto ao quadrado mais isto ao quadrado dá L2 ao quadrado.
e a equação é identicamente satisfeita, ou seja, quaisquer que sejam os valores de θ1 e θ2, essas equações são verificadas. Observe a diferença entre ser identicamente satisfeita e ser uma equação que restringe os valores possíveis das variáveis envolvidas. Estas equações aqui não são identicamente satisfeitas. Elas restringem os valores possíveis de x1, y1, x2, y2. Mas, quando nós expressamos x1, y1, x2, y2 em termos dos ângulos, essas equações são identicamente satisfeitas, ou seja, não impõem nenhuma restrição sobre os valores possíveis de θ1 e θ2. θ1 e θ2 são completamente arbitrários e independentes, e para quaisquer valores desses ângulos, essas condições de vínculo são satisfeitas. Então, coordenadas generalizadas são coordenadas dessa natureza. Coordenadas que são independentes entre si, especificam de forma unívoca a configuração do sistema num dado instante e tornam os vínculos identicamente satisfeitos. Essas coordenadas generalizadas podem ser introduzidas sempre que todos os vínculos atuantes sobre o sistema são holônomos. Então, suponhamos que todos os vínculos sejam holônomos. Isso quer dizer o seguinte: genericamente, para um sistema de n partículas, suponha que exista uma equação de vínculo que só depende das coordenadas das partículas e pode depender do tempo, e que haja um total de p minúsculo vínculos. O caso do pêndulo duplo é um caso em que há dois vínculos. Genericamente, para um sistema de n partículas, suponha que haja p vínculos. Então, sejam Q1, Qn coordenadas generalizadas tais que a posição de cada partícula seja especificada univocamente por essas coordenadas. O tempo pode aparecer aqui também. E tais que todos os vínculos são identicamente satisfeitos. Repare que esse número n de coordenadas generalizadas deve ser exatamente igual ao número total de coordenadas necessárias para especificar a posição de n partículas, 3n, menos o número de vínculos. Isso dá o número que sobra de coordenadas independentes. Então, esse n aqui, ó, deve ser 3n menos p. No caso do pêndulo duplo, como nós havíamos restringido o movimento a um plano, em vez de 3n aqui, apareceu 2n, onde n é o número de partículas. 2 vezes 2, 4. Como havia dois vínculos, sobraram 2 graus de liberdade, 2 coordenadas generalizadas. Esse número de coordenadas generalizadas, independentes, que são necessárias para especificar a configuração do sistema, é chamado de número de graus de liberdade do sistema. Então, o número de graus de liberdade é a mesma coisa que o número de coordenadas generalizadas que especificam completamente e univocamente a configuração do sistema num dado momento. Aqui, ó, nós estamos usando uma notação neutra para as coordenadas generalizadas. Coordenadas generalizadas, como o nome já está sugerindo, podem ser quaisquer coordenadas que especifiquem a configuração do sistema. Podem ser coordenadas angulares, podem ser coordenadas de posição, podem ser coordenadas até de outra natureza que não seja necessariamente de posição ou angular, não importa. Para nós não nos comprometermos com o que essas coordenadas significam geometricamente, etc., se usa essa notação neutra de chamar as coordenadas generalizadas de Q1 até Qn.